Olá, você está no canal Dulcino Macedo e no vídeo de hoje falaremos sobre ativos fixos virtuais. O vídeo de hoje é um oferecimento da Nex Consulting. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração entre ele e qualquer outro sistema satélite da sua empresa, a Nex Consulting é a empresa certa para realizar esse tipo de serviço. Com uma vasta experiência de mercado e o conhecimento em diversas plataformas de desenvolvimento, a Nex vai conseguir resolver o seu problema. Se quiser mais detalhes, link aqui na descrição. Corre lá, dá uma conferida. Então, iniciando o nosso assunto, o que são os ativos fixos virtuais? Os ativos fixos virtuais, eles resolvem um problema para nós que geralmente ocorre por conta da capitalização dos ativos. Os ativos virtuais nada mais são do que ativos criados no momento da entrada da nota. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Toda empresa tem computadores, notebooks, esse tipo de coisa. Então eu posso criar um único código para esse ativo, marcado como um ativo virtual. E ao dar uma entrada com o código desse ativo, o SAP vai gerar um novo ativo com essa codificação capitalizado. Então eu tenho a minha plaqueta de identificação e código de identificação separado e o meu ativo virtual serve apenas para que funcione, para que o SAP faça uma cópia dele, gerando o ativo final. Então o que a gente precisa para fazer essa funcionalidade? O primeiro passo, nós temos que ter dentro do cadastro uma sequência de numeração específica para os itens. Então, para fazer isso, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos abrir o menu. Vou digitar aqui numeração de documentos, ou caso queira seguir pelo menu administração e inicialização do sistema, numeração de documentos, vou clicar aqui, vou buscar a linha referente a itens e vou dar um duplo clique nela. Aqui, a única série padrão que eu tenho é a série manual, que ela já vem por padrão, por default, instalada no SAP. Então, o que eu vou fazer aqui é criar uma nova. Eu vou clicar com o botão direito. Vou inserir uma nova linha e vou chamar ela de ativo. Então, esse vai ser o nome do meu sequencial de gravação, ativo. E vamos configurar ele. Falando um pouco dessa tela de numeração, que ainda não temos nada no canal sobre ela, vou dar algumas observações aqui, mais para frente a gente volta nela para aprofundar um pouco mais. Algumas coisas importantes aqui. A primeira cadeia de informações é referente à numeração. Então, o que são essas informações? A primeira delas é o número inicial, é com qual número se inicia esse cadastro. Então, eu posso definir aqui, nessa coluna, qual o número de início desse cadastro. Eu vou colocar aqui, no nosso caso, proativo, iniciando em 1. O próximo campo, que é o próximo número, ele vai ser preenchido automaticamente. Então, de acordo com o que eu for gerando ativos fixos, ele vai somando e vai colocando esse próximo número como o número da sequência. O último número é caso eu queira inativar essa sequência de numeração. Então, eu defino que ela vai de 1 ao 50. Então, eu só consigo cadastrar 50 ativos. Geralmente, a gente utiliza esse campo para inativar mesmo essa função e gerar um outro sequencial por qualquer motivo aparente. Logo após, nós temos uma cadeia, o que ele chama de cadeia. O que seriam isso? Seriam textos, tá? Ou números. Dentro da coluna cadeia, nós temos dois campos. Nós temos o campo prefixo e o campo sufixo. O campo prefixo, na geração do código, ele vai ser usado antecedendo a numeração gerada pelo SAP. E no caso do sufixo, ele vai gerar a numeração e após isso, o texto identificado no sufixo. Então, dessa forma, ele vai compor o texto. Nós vamos gerar ele aqui como prefixo. Eu vou colocar esse prefixo como AT, de ativo. Então, vou colocar maiúsculo aqui. Outra coisa que nós podemos utilizar, que também vai nos servir aqui, é o número de dígitos. Esse número de dígitos vai definir o tamanho total de comprimento
desse sequencial. Então eu vou colocar aqui um número total de comprimento de 8 caracteres. Esse é o primeiro passo. Eu posso dar um atualizar aqui, um OK e um atualizar novamente. Pronto, o primeiro passo já foi dado. O próximo passo é fazer a geração do ativo virtual. Como que fazemos isso? Eu vou entrar aqui no cadastro de ativos, vou inserir um novo, e aqui ao lado eu posso ver as numerações como manual ou como ativo, que nós acabamos de criar agora. Então vou clicar sobre o ativo e ele vai fazer a composição para mim desse código. Então note que temos aqui, ó, AT como prefixo e 8 caracteres após o AT. Então a numeração ela vai contar a partir do prefixo ou do sufixo. Então eu tenho a minha composição como sufixo mais 8 dígitos, sendo que a numeração ela vai estar nesse dígito. Um exemplo, se eu tivesse o numerário 10 como inicial, eu teria 6 zeros e um 10 no final. Se eu tivesse 300, eu teria 5 zero e o 300 no final. E assim é a forma como ele vai compor essa numeração. Então, voltando aqui para o assunto, eu tenho que fazer o cadastro desse ativo agora. Então, vou cadastrar ele aqui como notebook. Vou cadastrar todo como maiúsculo, notebook. Então, esse vai ser um ativo do tipo notebook. Eu vou definir as configurações como item de compra, porque eu não estou com o intuito de vender esse ativo por enquanto. E vou definir ele como um item virtual. Então a caixinha já está aqui, tá? Eu tenho abaixo mais uma opção que é forçar número de série, ou seja, na geração do ativo, ele vai levar toda a informação de série que vier na nota fiscal que a gente fizer o preenchimento lá dentro. Ele vai exigir que eu informe o número de série para esse ativo. Eu não vou usar essa marcação por enquanto. Eu vou entrar em ativo e vou terminar o preenchimento aqui. Mais para frente eu dou detalhes a respeito dessa tela, mas o que vamos preencher aqui, único e exclusivamente para funcionar esse processo, é a classe do ativo, que eu vou abrir aqui, ó. Vou colocar eles como equipamentos e periféricos. E apenas isso. Então, eu vou adicionar. E a partir de agora, o que acontece? Se você ver o vídeo referente à importação de ativos, que é o vídeo mais detalhado que eu tenho de ativos por enquanto, eu não explorei ainda o módulo de ativo imobilizado, nós vamos chegar lá. Eu explico lá que a classe do ativo ela é presa por filial. Então, se formos usar um ativo virtual, eu teria que ter um ativo virtual para cada classe disponível. Por exemplo, eu poderia ter um ativo virtual para veículos. E aí, sempre que o meu departamento de compras cotar ou comprar um veículo, ele vai lançar a nota fiscal com base nesse código. Eu poderia ter um ativo virtual para computadores, para notebooks. E quando o departamento comercial fosse usar esse código no notebook, eu teria a capitalização dentro de um novo ativo notebook. Tá? Então é essa a funcionalidade dele. Vamos ver isso na prática agora aqui? Vamos voltar aqui para o SAP. Então vamos entrar aqui na tela de nota fiscal de entrada. Podemos fazer todo o processo de compras definido do SAP, que parte desde a solicitação, a cotação, ao pedido de compra e a nota fiscal, mas para fins didáticos aqui, eu vou estar utilizando o módulo de nota fiscal direto. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou lançar um fornecedor como se eu estivesse lançando uma nota fiscal qualquer, e no momento do ativo, do código do item, eu vou usar o código do meu ativo virtual. Então, eu vou clicar aqui, vou digitar um AT, e ele já aparece aqui para mim. Ó. Então, eu tenho o AT001, que é o notebook genérico
que eu criei como ativo fixo. Eu vou clicar sobre ele. Vou dar um unitário para ele aqui. Então, vamos supor que esse notebook me custou R$4.000. Eu vou definir como uma compra de ativo fixo. Vou definir uma numeração de nota, que é um dos campos obrigatórios pelo SAP. E vou adicionar essa nota fiscal. Ok, nota fiscal adicionada. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho a minha nota fiscal atrelada ao código do ativo virtual e eu posso ver aqui no meu mapa de relações que ela gerou uma capitalização de R$4.000. A capitalização é a forma que o SAP tem de incorporar valor ao ativo. Então, independente de utilizar o ativo para ser capitalizado através da própria tela de capitalização ou pela tela de nota fiscal de entrada, ele gera essa capitalização no ativo. A tela de capitalização, ela sempre vai existir, independente do meio como esse ativo entrou para o seu patrimônio. Então, eu vou abrir a capitalização aqui e o que a gente vai ver aqui? Ó? A gente já consegue notar que ele capitalizou um ativo de código 2, não o ativo de código 1, conforme eu coloquei lá. Então, se eu abrir o cadastro do ativo 2 aqui, eu consigo ver que ele é exatamente uma cópia do meu ativo com o código 1. E aí, eu posso vir aqui e complementar com as informações, caso eu queira. Notebook, Samsung, qualquer coisa, né? E posso colocar aqui também um número de inventário para ele, como uma placa de patrimônio. Vamos supor que seria M123. E posso colocar diversas informações aqui, posso atribuir assentos de custo e posso definir atributos. Então, ele vira um novo ativo imobilizado. Ao gravar isso aqui, eu vou ter a independência dos dados deste ativo para o ativo virtual. Então, eu vou carregar o ativo virtual aqui, ó. Vou pesquisar. O nosso ativo virtual está aqui em cima. Então, ao abrir ele, nós notamos que ele está intacto. As informações que eu coloquei ficaram todas no ativo seguinte. Tá? Então, essa é uma forma simples de se trabalhar com ativo. O que você tem de vantagem usando essa forma de cadastro de ativo? Hoje, a gente utiliza toda a operação nossa, ela depende da nota fiscal eletrônica. E a nota fiscal eletrônica, ela exige que alguns campos sejam preenchidos de forma correta, por questões de tributação, por questões de layout da própria nota, né? Alguns caracteres. Então, utilizando esse modelo, você pode dar independência de cadastro para o seu departamento contábil, gerar uma vez esse cadastro de ativo, como um ativo virtual, e o departamento de compras ele não precisa estar duplicando esse cadastro a cada compra. Ele usa o código virtual e você passa a gerar um ativo para dentro do patrimônio. Tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, antes de finalizar esse vídeo, é que se eu rodar a depreciação agora, então eu vou abrir a tela de execução da depreciação aqui, que é a forma de depreciação automática do SAP. Eu posso visualizar a depreciação aqui e perceba que aquele ativo virtual, ele não vai aparecer aqui como depreciável. Ele é um item que ele não vai depreciar. Ele é um modelo para ser tomado como base pelo SAP para a geração de um novo ativo imobilizado. Então, tanto aqui na execução automática quanto na depreciação manual, eu não vou conseguir executar a depreciação para esse ativo. O vídeo hoje é esse. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até agora. Meu muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu estou respondendo todos os comentários. Um abraço a todos e até mais.